Olá, aqui é o Alexandre Rietti, hipnoterapeuta e treinador comportamental. E esse é o programa Piloto Automático de Sucesso, uma série de vídeos que eu gravei para compartilhar contigo informações importantíssimas sobre como nossa mente cria a nossa realidade, como nossa mente cria padrões de comportamento para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa interagir com esse mundo. Na verdade, muitos desses padrões nos trazem felicidade, mas alguns padrões acabam nos trazendo problemas. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade, como a nossa mente cria essa situação, esse sintoma, e como nós podemos resolver isso através da nossa própria mente. Seja muito bem-vindo ao Piloto Automático de Sucesso. A Organização Mundial de Saúde publicou em 2017 que o Brasil, o nosso país, é atualmente o campeão mundial em transtornos de ansiedade. 18,6 milhões de brasileiros sofrem desse mal atualmente, praticamente 9% da nossa população. E não é à toa, não é por acaso que a ansiedade, o transtorno de ansiedade é considerado o mal do século, a doença do século. A Psychiatric Times, uma revista que é lida por mais de 50 mil psiquiatras ao redor do mundo, publicou também em 2017 uma lista parcial de 47 doenças relacionadas ao transtorno de ansiedade, ou seja, os frutos da ansiedade. Entre elas, arritmia cardíaca até câncer de pâncreas. E todos nós sabemos que a pessoa que tem o transtorno de ansiedade acaba desenvolvendo relacionamentos difíceis, relacionamentos que não são saudáveis com a alimentação, acaba desenvolvendo ou compulsão alimentar, come demais e engorda, ou anorexia nervosa, e não come e emagrece demais. Desenvolve também dificuldade de relacionamentos com seus cônjuges, relacionamento íntimo, tem dificuldade de relacionamento do trabalho com os colegas, muitas vezes não para no emprego, não consegue se concentrar, não consegue ter criatividade, tem dificuldade para estudar, para tudo. Então, realmente, transtorno de ansiedade é um grande problema que afeta hoje, não só os brasileiros, mas o mundo todo. Mas nós precisamos separar, fazer uma distinção entre o que é a ansiedade e o que é o transtorno de ansiedade. Mas afinal, o que é a ansiedade? A ansiedade é nossa inimiga? Não, muito pelo contrário, a ansiedade é nossa aliada. Toda vez que nós nos deparamos com alguma situação que coloca em risco a nossa integridade física ou até mesmo a nossa sobrevivência, aqui no nosso cérebro existem dois componentes do tamanho de uma amêndoa, chamada amígdala cerebral. A amígdala é como se fosse o nosso sistema de vigilância. Toda vez que ela detecta algo que põe em risco a nossa integridade física, a nossa sobrevivência, ela faz com que o nosso corpo se prepare para isso, produzindo cortisol e adrenalina. E o que acontece? O nosso coração dispara mais rápido, bate muito mais rápido, para mandar sangue para todas as extremidades do corpo. Nessa situação, nós estamos em modo de sobrevivência. Ou a gente combate, luta, ou foge, assim como todos os outros animais. Já o transtorno de ansiedade é quando esse mecanismo de defesa, essa programação biológica de sobrevivência é acionada sem uma necessidade real. Não existe um perigo que está colocando em risco a vida da pessoa, a sobrevivência dela, mas a mente interpreta assim. A pessoa vai fazer uma prova, vai prestar um concurso, vai fazer uma entrevista de emprego, ou até mesmo só o fato de pensar na incerteza do futuro dela, já faz com que a amígdala produza toda essa quantidade de cortisol e adrenalina e mande para toda a corrente sanguínea. O que acontece? Todo aquele desconforto físico e emocional que, como não foi descarregado toda essa energia para fugir ou para lutar, a pessoa acaba buscando uma maneira de compensar aquilo, uma maneira de voltar ao estado de calma, uma maneira de voltar à regulação, ao estado de homeostase. E ela busca o quê? Busca o álcool, busca comida, busca sexo, busca drogas, todo qualquer tipo de prazer que faça com que aquele desconforto suma e ela volte ao estado de calma. Mas, obviamente, essa solução acaba trazendo mais problema ainda.
Mas então como que a programação natural de sobrevivência do ser humano acabou se tornando o mal do século, a doença do século? Eu não sei exatamente a resposta, mas eu quero te convidar à reflexão compartilhando contigo as informações que eu aprendi aqui nesse livro, Sapiens, uma breve história da humanidade, do historiador israelense Yuval Harari. Ele afirma que há 100 mil anos atrás éramos 6 espécies de seres humanos convivendo nesse planeta, mas somente nós, o Homo sapiens, sobreviveu. Ninguém sabe o que aconteceu realmente, mas entre 70 e 30 mil anos atrás, o nosso cérebro teve um desenvolvimento jamais visto na história dos seres vivos. Nós aprendemos a aprender, nós aprendemos a pensar, nós aprendemos a armazenar informação, seja contando histórias, seja armazenando nosso próprio cérebro para antever os perigos. E com isso, nós conseguimos sobreviver. Faz sentido para ti que essa pode ser uma das grandes motivações para nós termos hoje esse problema do transtorno de ansiedade? Esse mesmo dom que nos fez sobreviver, nos fez também acumular informação em excesso, fez com que nós nos preocupássemos com o que ainda não aconteceu. Faz sentido para ti isso? Como bem nos ensina o Dr. Carlos Alberto Afonso Ribeiro, médico neurocirurgião de São Paulo e que também é instrutor da Omni Hipnoterapia Avançada. Na natureza tu não vai encontrar animais doentes, ou eles estão vivos, ou estão mortos, ou estão curando as suas feridas. Pensa, por exemplo, numa zebra que esteja pastando. Se ela perceber que tem um leão vindo atrás dela para comê-la, ela vai correr o máximo que ela puder. E só vai parar, se ela não for pega antes, só vai parar quando ela sentir que está em um lugar seguro, que o leão não está mais oferecendo risco para a integridade física dela, para a vida dela. E aí, o que ela faz? Ela vai voltar a pastar como se nada tivesse acontecido. Ela não vai ficar pensando no leão, ela vai ficar lembrando do leão. E nesse momento, como ela teve aquela corrida, como ela colocou para fora toda aquela energia, ela vai voltar, o corpo dela vai voltar, o organismo dela vai voltar ao estado de homeostase. E isso não acontece com o indivíduo que desenvolveu o transtorno de ansiedade. Toda aquela carga de adrenalina, de cortisol, permanece na corrente sanguínea dele, gerando todas as doenças que nós já falamos. Agora que já vimos que o cérebro humano desenvolveu de maneira espantosa e inexplicável, naquele período entre 70 e 30 mil anos atrás, vamos ver como é que ele funciona. Desde que estávamos no útero de nossas mães até aproximadamente os 7 anos, estávamos aprendendo sem saber que estávamos aprendendo. Esses aprendizados iniciais foram os alicerces do grande banco de dados que veio a se tornar o nosso mindset, bem como os significados que damos a tudo na nossa vida. No caso específico do transtorno de ansiedade, a maneira como a pessoa reagiu à primeira situação envolvendo a emoção do medo serviu como modelo de reação às próximas situações envolvendo o medo. Repetição e forte emoção formaram essa estratégia de sobrevivência, esse piloto automático que é o transtorno de ansiedade. Qualquer situação que lembre esses medos primários serve de gatilho para acionar essa reação automática. E a boa notícia é que o transtorno de ansiedade não é um problema definitivo. Tu não precisa ficar com essa programação para o resto da vida. Se tu quiser, tu pode aprender como lidar melhor com a situação, como lidar melhor com a realidade. Existem várias linhas terapêuticas, vários tipos de abordagens terapêuticas que podem ajudar a chegar a esse resultado. Pode ser com psicólogo, pode ser com psiquiatra, talvez precise tomar remédio, eu não sei. Talvez seja com um terapeuta holístico, mas toma uma atitude, busca ajuda, te informa, vê o que fica melhor para o teu mindset, para a tua situação. E se tiver curiosidade de saber como eu, Alexandre Rietti, conduzo os meus processos de hipnoterapia avançada e coaching, entra em contato comigo que eu vou te explicar tudo, como eu faço, qual é o meu papel, qual é o teu papel, porque diferente de outras abordagens, a minha abordagem, a abordagem terapêutica que eu conduzo, não depende de mim, depende do cliente. Eu ensino o cliente como utilizar os recursos da sua própria mente, como aprender novamente a ter uma relação mais saudável consigo mesmo, com a vida, com os impasses da vida, como mudar essa programação que está na parte subconsciente, na parte mais profunda da nossa mente,
Tudo isso nós conseguimos fazer em questão de 3, 4 sessões, 5 sessões no máximo. Então, procure ajuda, busque informações, mas não fique como está. Se a mente criou o problema, ela pode resolver o problema. E a mudança sempre é possível, como dizia Virginia Satir. A mudança sempre é possível, porque sempre é possível aprender. Vou te deixar agora, nesse final do vídeo, com o depoimento de uma cliente minha que estava há 10 anos sem dirigir. Só de pensar em dirigir, ela tinha um verdadeiro pânico. Em questão de 1 hora, olha o resultado que deu. Aguardo teu contato. Um bom dia, uma boa semana, uma boa vida para todos nós. Até mais. Oi, meu nome é Graziela Fabres. Há 10 anos que não dirijo e hoje resolvi fazer essa façanha, né? Com a ajuda do meu amigo e terapeuta Alexandre Guetti, eu consegui realizar um sonho que era de dirigir. Então estou aqui. Estou navegando, flutuando, estou realizada, consegui atingir e perder todo o meu medo. Então eu agradeço ao Alexandre Guetti. Muito obrigada.